Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos. É uma alegria imensa ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha pela TV Canção Nova ou pelo canal do YouTube. O meu, Frei Gilson Barração do Monte, ou de Dom José Francisco Falcão. Que alegria, minha gente! Vamos lá com muito ânimo estudar a Palavra de Deus, meditar a Palavra de Deus. Eu tenho certeza que o programa de hoje será maravilhoso. Lembrando que estamos quase terminando a nossa introdução à Sagrada Escritura. Não posso nem dizer uma introdução somente ao Antigo Testamento. É uma introdução à Sagrada Escritura, a qual comporta também o Antigo Testamento. Vimos a categoria de revelação na Sagrada Escritura, a categoria da tradição, e agora nós estamos terminando a inspiração. Foi o que conversamos nos últimos programas e daqui eu começo com você, com a sua família. Mas antes eu quero acolher Dom José Falcão, sua bênção, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Deus abençoe sua vida, é uma alegria estar aqui. Dom José, nos programas passados, o senhor nos mostrou que a Sagrada Escritura foi toda inspirada por Deus, e, portanto, ela não erra, ela não contém erros, e a gente aprendeu também sobre alguns critérios de interpretação. E eu queria perguntar para o senhor, qual é o papel do Espírito Santo em tudo isso? Porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E qual é o papel do Espírito Santo para que também a gente interprete isso? Então, acho que sem o Espírito Santo vai ser difícil. E qual é o papel do Espírito Santo na correta interpretação da Sagrada Escritura? Nós precisamos buscar nas palavras de Jesus os discursos de despedida de Nosso Senhor no quarto Evangelho, onde ele fala mais do Espírito Santo. Aliás, providencialmente, Jesus deixou para falar da divindade do Espírito Santo na véspera da morte. Olha aí. E a última frase de Jesus, antes do tudo estar consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Citando literalmente o Salmo 30, versículo 6. Então a gente tem que buscar nas palavras de Jesus o papel do Espírito Santo. Não somente na interpretação da Escritura, mas em tudo da igreja. Ele é a alma da igreja, ele vivifica a igreja. A ponto de o apóstolo Paulo dizer: ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. Dos vários textos pneumatológicos, pneumatologia significa a parte da teologia que trata do Espírito Santo. Dos textos pneumatológicos aplicáveis à interpretação da Escritura, certamente o capítulo 16, versículos de 12 a 15, é o texto fundamental. Então, a resposta à pergunta de Vossa Reverendíssima é o próprio Jesus quem vai dar, não é Dom José. E já Vossa Reverendíssima quem vai ler. Eu tenho muitas João 16. 16, de 12 a 15. A resposta exata é dada por Jesus. Esse texto é fundamental, é essencial e eu diria é preciso. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Correto, continue. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse, há de receber do que é meu e vou-lo anunciará. Levar a verdade plena. Interessante. O diabo, no começo do Evangelho segundo Marcos, diz uma verdade sobre Jesus. Vieste aqui para atormentar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Diga se o desgraçado não disse uma parte da verdade sobre Jesus. Exato. Disse. Mas aqui Jesus disse que o espírito de porco diz, tu és o Santo de Deus. Mas não é toda a verdade. E ele nunca diz toda a verdade. E toda a verdade a respeito de Jesus, que Jesus é o Senhor. Isso o diabo não diz.
O diabo não diz isso a respeito de Jesus. Nunca disse nem vai dizer. Ele não se dobra diante de Jesus. Ele não reconhece a soberania de Jesus. Portanto, ele não se inclina diante do Senhor. Ele não se reconhece como subalterno de Jesus, se bem que é, por ser criatura. Pois bem, a ponto de São Tiago dizer, por causa disso, na carta de São Tiago, capítulo 2, tu crês que Deus existe e fazes bem, mas o demônio crê, mas treme. Então, existe uma fé que comporta uma verdade incompleta. Isso o espírito de porco professa. Mas a verdade plena de que fala Jesus aqui, só o Espírito Santo pode dar isso. Aplicando a interpretação da Escritura, a interpretação plena, a compreensão plena da Escritura, só o Espírito Santo. E temos nas tentações, o mau caráter cita um texto da Escritura para tentar nosso Senhor. Lembra da expressão da segunda tentação? Atira-te daqui para baixo, porque Deus determinou, citando o Salmo 90, o Senhor ordenou aos seus anjos que te guardem todos os teus caminhos, etc, etc. Citando o Salmo 90, não é um mau caráter. Então, aqui nós temos uma prova de que uma certa compreensão da Escritura até o diabo pode ter, porque ele tinha uma certa compreensão do Salmo 90. Mas verdade plena, somente o Espírito Santo. Então, o papel do Espírito Santo é crucial. Ele não, porque o mesmo que inspirou os autores sagrados é o mesmo que ilumina os leitores do texto sagrado, para interpretar segundo Deus. Se recorda, Vossa Reverendíssima, do famoso texto da carta aos Romanos, nós não sabemos pedir, nem orar como convém, Romanos 8, mas o Espírito, o Espírito, de 26 a 28, mas o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, porque ele opera em nós com gemidos inexprimíveis ou gemidos inefáveis. Pois bem, isso se aplica em cheio à interpretação da palavra de Deus. Parafraseando São Paulo, nós não sabemos pedir nem orar como convém, nós não sabemos ler nem interpretar como convém. O coitado do eunuco da rainha Candace da Etiópia, que ia voltando de Jerusalém para Gaza na carruagem, lendo o texto do profeta Isaías, Felipe diz, vem cá, você está entendendo o que está lendo? Como você não tem que me explicar? Aí, aliás, quem foi que mandou o diácono Felipe até lá? O Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem disse, vá até lá. E aí ele, inspirado pelo Espírito Santo, ajudou o eunuco a interpretar corretamente o texto que era Isaías capítulo 53. Então, o papel do Espírito Santo é completo, é absoluto. Ele é o soberano na leitura, na meditação e na interpretação da palavra de Deus. Sem ele, a interpretação fica truncada. A interpretação pode chegar, no máximo, àquilo que o diabo fez, citando o Salmo 90, para tentar nosso Senhor. Eu acho que a gente chega num ponto crucial, que é o seguinte, para a gente não cair nessa interpretação ainda errada, atribuindo ao Espírito Santo, quais são os critérios que a gente pode... Existe algum critério nessa interpretação? Certo. Tem sim. Antes, eu queria citar o parágrafo 111, novamente. Do Catecismo? Sim, do Catecismo da Igreja Católica. No parágrafo 111, nós temos esse protagonismo. A resposta a essa pergunta agora vai vir depois. Tá. Então, para só ilustrar, eu teria que terminar com chave de ouro o papel do Espírito Santo na interpretação da Escritura, citar o parágrafo 111. É pequeno, mas muito sugestivo, muito condensado. Por ser a Sagrada Escritura inspirada, há outro princípio da interpretação correta, não menos importante que o anterior, e sem o qual a Escritura permaneceria letra morta. A Sagrada Escritura deve também ser lida e interpretada com a ajuda daquele mesmo Espírito em que foi escrita. O Concílio Vaticano II indica 3 critérios para a interpretação da Escritura conforme o Espírito Santo que a inspirou.
Pronto, então o parágrafo 111, de certa forma, já introduz a resposta à sua pergunta. Sim. Mas somente para concluir, o seguinte, letra morta. Acho que foi no programa anterior que a gente Sim. citou o apóstolo Paulo, a letra mata, mas o espírito vivifica. Sim, não foi isso? Foi. Pronto. É a mesma coisa. Sem o Espírito Santo, a letra não passa de uma realidade sem vida, de uma realidade morta. E, enquanto tal, pode ser, digamos, aspas, não se assuste, manipulada. Sim. Como o diabo manipulou a palavra de Deus para tentar nosso Senhor. Mau caráter. E ele vai só até aquele versículo, porque no versículo seguinte é dito que pisarás o leão, o dragão, etc. Uma profecia que fala da derrota dele. Ele vai, pega esse versículo e tira do contexto, isso é maldade, isso é perversidade, para tentar nosso Senhor, para convencê-lo a saltar de lá de cima, para tentar o poder de Deus. Não vai me acontecer nenhum mal e assim por diante. Então, a letra mata, o espírito vivifica. Dito isso, agora já vamos à resposta à sua pergunta. Quais os critérios? Porque o próprio catecismo coloca, né? Diz que o Concílio Vaticano indica 3 critérios para a interpretação da Escritura conforme o Espírito que a inspirou. O senhor poderia nos ensinar quais são esses critérios? Vamos lá. A leitura do parágrafo 112, agora eu faço essa leitura. No parágrafo 112, nós temos o primeiro critério. Prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Uhum. Pois, por mais diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é una em razão da unidade do projeto de Deus, do qual Cristo Jesus é o centro e o coração, aberto depois da sua Páscoa. E aqui a igreja, muito sabiamente, vai colocar Santo Tomás de Aquino. Mas antes de Santo Tomás de Aquino, vamos falar disso. Conteúdo e a unidade da Escritura inteira. Conteúdo, o que está escrito. Ater-se ao conteúdo é a primeira coisa, a coisa básica. O que está escrito é isso. O que está escrito é isso. A gente não pode desconsiderar, não pode passar por cima dessa palavra, não pode dizer que essa palavra é outra palavra. A palavra é esta. Então, ela está inserida no contexto de uma frase, que está inserida no contexto de um versículo, que está inserido no contexto de um raciocínio, que pode estar em vários versículos ou num capítulo inteiro. Então, está atento ao que vem logo depois, está atento à introdução, está atento a esse conteúdo, esse assunto que está aqui nesse capítulo desse livro, ele é abordado em outro capítulo. Daí a importância de nós termos uma Bíblia que tenha textos paralelos, isto é, aquelas notinhas pequenininhas, seja em nota de rodapé, seja aqui do lado, etc., com o devido respeito às demais, e várias, estamos tratando com a Bíblia Ave Maria, mas eu queria fazer um elogio rasgado a essa estrutura da Bíblia de Jerusalém. Na Bíblia de Jerusalém você tem notinhas de rodapé aqui dos textos paralelos, aqui os textos que remetem, enfim. Isso ajuda a gente a compreender esse conteúdo. Há outras Bíblias que têm outras pedagogias, como, por exemplo, quando se trata de uma palavra. Essa palavra lá embaixo na nota tem vários textos que tratam dessa mesma categoria, portanto, bondade, ou perdão, ou ira de Deus, etc. Então, conteúdo. Essa palavra, esse argumento aqui, tem algum texto paralelo onde a gente pode procurar, etc. Dou um exemplo simples. No Evangelho, Jesus, num Evangelho, Jesus diz, quem não odeia seu pai e sua mãe, não é digno de mim. Lembra disso? Lembro. A frase é forte? É impactante? É. Meu Deus, eu queria entender isso. O desavisado, será? Uma pessoa até em boa fé. Meu Deus, Jesus está dizendo para eu odiar meu pai e minha mãe? Então, está atento ao conteúdo. Vamos ver aqui, nesse sentido, tanto a Ave Maria, como a tradução da CNBB, Palavra Viva, esta daqui, a tradução da Biblioteca Católica, tantos outros, eu quero elogiar todas, por favor. Mas vamos pegar essa daqui. Você vem, Jesus disse a frase, aí você vem aqui do lado, esse evangelho, Jesus disse a mesma coisa em outro evangelho. Aí você vai e confere no outro evangelho e vai encontrar uma surpresa. No outro evangelho, Jesus não diz quem não odiar seu pai e sua mãe, mas diz
quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ah, então o odiar desse evangelho significa amar menos. Entendeu? Sim. Então, não se assustar, não se desesperar, não colocar a mão na cabeça. Meu Deus, isso daqui é insolúvel, que coisa difícil. Graças a Deus, as editoras católicas, Bíblia de Jerusalém, as notas de rodapé são excelentes, Bíblia de Jerusalém, tradução da CNBB, para não elogiar todas as outras, que são muitas, por favor, mas graças a Deus, a nossa igreja nos ajuda. É uma boa ajuda, além de uma pessoa que conheça a Escritura e assim por diante. Está atento ao conteúdo da Escritura. E depois, a unidade da Escritura inteira. Ou seja, essa frase de Jesus está inserida em outras frases. Ou está inserida nesse contexto, desse pensamento. E esse Jesus que falou isso daqui, falou outras coisas em outros lugares. Se isso daqui parece insolúvel, o próprio Jesus, em outro lugar, deve ter falado, deve ter tratado desse assunto. E se não está claramente nos evangelhos, vamos então à unidade da Escritura inteira, vamos aos Atos, vamos às cartas de São Paulo, vamos ao Novo Testamento inteiro e vamos, sei lá, para buscar a origem, a história dessa categoria, vamos buscar lá no Antigo Testamento. E às vezes até você encontra uma surpresa. Por exemplo, ira de Deus, que é uma das coisas que nós vamos tratar aqui, já que o assunto é Antigo Testamento. Passagens difíceis. Nós vamos tratar aqui, depois do pecado original, que vai ser o primeiro assunto, eu proponho que a gente trate dos antropomorfismos, isto é, a Bíblia descrevendo Deus com uma linguagem humana, com sentimentos humanos, o Deus que se ira, o Deus que dorme, o Deus que desperta, o Deus que caminha no jardim com os passos, o Deus que sai fumaça das suas narinas, o Deus que tem um rosto, um Deus que... Pois bem, a categoria da ira de Deus. Como é que pode que o Deus misericordioso, que o Deus amoroso do Antigo Testamento, a Bíblia, o Antigo Testamento fala tantas vezes de ira. Um único versículo do Novo Testamento ajuda a pessoa a desmistificar o que é a ira de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Com esse versículo, você não soluciona 100%, mas eu diria 99,9% da dificuldade que as pessoas têm de aceitar o Deus irado, está em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Leia, por favor. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens que pela injustiça aprisionam a verdade. Veja, olhe bem, em silêncio, para essa frase. E veja se dá para dizer que a ira de Deus se manifesta contra alguém. Não, mas contra o pecado das pessoas. Se manifesta contra a impiedade. Não. E a perversidade. Conclusão, a ira de Deus é a manifestação da sua misericórdia que diz, eu não aceito o seu pecado, eu aceito você. Eu não aceito a sua perversidade, eu me iro contra ela, não é contra você. É contra o que você está dizendo, ou contra o que você disse. É aquilo que a gente sempre ouve dizer, Deus ama o pecador, mas não o seu pecado. Correto. Veja, uma frase só. Uma! E você derruba por terra todos os argumentos que dizem que Deus se ira contra as pessoas. A ira de Deus se acende contra as pessoas? Não, mas contra a impiedade delas. A impiedade e a perversidade delas. Agora uma pergunta para o senhor. A gente, por exemplo, percebe que um texto do Antigo Testamento tem, por exemplo, esse texto, se vier outro do Antigo que disse que parece ser o contrário... Não parece. Aparentemente. Aparentemente. Então, sempre o do Antigo Testamento vai ter essa autoridade maior para dizer, olha, mas o Antigo Testamento está dito isso, então é isto. Veja, a Bíblia é toda a palavra de Deus. Sim. Acontece muitas vezes que, para você dirimir uma categoria que você não está entendendo bem, ajuda muito, dirime, às vezes até completamente, um texto do Novo Testamento. Às vezes pode ser o contrário. Às vezes pode ser o contrário, né? E não há possibilidade de contradição
Eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim levá-los à perfeição. Então, veja, não existe absolutamente a possibilidade de um conteúdo aqui que não é claro, que é um conteúdo misterioso, que é uma realidade que não tem a sua explicação, tanto na frase como no versículo, como no capítulo, em algum lugar. Vai depender da pessoa perspicaz, capaz de descobrir uma linha de raciocínio para dirimir aquela realidade obscura. Dizendo isso, eu não estou falando que todos os textos da Escritura, eles encontrarão sempre uma resposta cabal. Não. Há determinadas passagens que jamais saberemos o seu significado. Por exemplo, Senhor, fizeram uma pergunta a Nosso Senhor, é grande o número dos que se salvam? Você pode pegar aquele versículo e emitir a sua opinião, pode pegar aquele outro e emitir a sua opinião. E são opiniões respeitáveis, desde que não fira a Escritura e a própria fé da igreja. Mas o próprio Jesus não respondeu a essa pergunta. Se ele não respondeu a essa pergunta, é que ele não quer que essa pergunta seja respondida. Qual o dia e a hora que ele virá? Ele mesmo disse, não é dado a vocês compreender os tempos e os momentos que o Pai reservou para, não é que o Pai reservou, início dos Atos dos Apóstolos. Certas passagens que não são claras, que não explicam, por exemplo, detalhes a respeito do anticristo, de que fala o apóstolo Paulo, essa figura misteriosa, o que é que detém o avanço do poder das trevas na primeira aos Tessalonicenses, muitas outras coisas permanecerão sempre na obscuridade. Mas aquelas outras que aparentemente parecem obscuras, muito provavelmente na mesma carta, no pensamento do mesmo autor, talvez até em outra carta, não é? Talvez uma coisa obscura da carta aos Gálatas ajuda a ser compreendida com 1 aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses ajuda bastante esse outro pensamento que está no Evangelho. O Evangelho ajuda muito o que está no Apocalipse e assim por diante. É isso que... Se o senhor pudesse dar um exemplo claro, por exemplo, vou lhe dar um texto para o senhor. Eu acho que é confuso quando as pessoas escutam Jó, Sim. Quando diz assim, Deus não deu, Deus é aquele que dá os bens, não poderia também dar os males? Certo. Aí a pessoa olha e fala, olha aí, o Deus fala que Deus não pode dar o mal para a gente, que Deus é bom, que só dá o bom, o bem, e de repente Jó está falando que Deus também dá os males. Depende do que você entende por males. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Quando eu tive pedra no rim, mamãe... Eu também tive. Ah, já teve? Dói. Mamãe, lá no Nordeste tem um remédio que é um santo remédio. Agora, bote amargo nisso. Vixe. Ô coisa. Eu tomo todos os dias, hoje mesmo eu tomei, com Dona Sueli, que preparou o almoço para a Vossa Reverendíssima e para mim, um tal de cúrcuma. Cúrcuma é o açafrão. É um pozinho amarelo de onde se tira o coloral. O coloral é um condimento para deixar a carne vermelha e tal. Eita coisa ardida. Aquilo dali faz um mal para a minha língua no momento, mas é um santo remédio. Há determinados remédios que têm efeitos colaterais, causam um mal momentâneo, subjetivo, mas que é necessário. Eu lhe pergunto, vamos agora a uma coisa interessante. Determinadas enfermidades. A enfermidade é um mal. Sim. Enquanto ela tira a saúde Sim. da pessoa, ela é um mal. Mas, inserida num contexto bem maior, de bondade e de misericórdia de Deus, ela acaba sendo um bem. Sabia disso? Não? Vamos a João capítulo 11, versículo 4, por Sim. favor. A frase de Jesus. Esta enfermidade não causará a morte. João? 11. Não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela, o Filho do Homem será glorificado. Como eu já sei de cor, mas mesmo assim,
Vamos ao texto. A essas palavras disse-lhe Jesus: esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Pois bem, doença que não causará a morte. Vamos imaginar a situação de uma pessoa arrogante, bruta, mal educada, pense no mau caráter, agressivo, intempestivo, antissocial, uma pessoa orgulhosa, que agride todo mundo, que é malvado, que é perverso, etc. E Deus, na sua infinita misericórdia, lhe manda um presente desse. Ok? Depois dessa enfermidade que não causa a morte, e ele percebendo que não tem saúde, etc., ele se arrepende. E na hora da cura, quando Deus já curou interiormente essa pessoa, ele vai e Deus vai e restabelece a saúde física dele. Diga-me, essa enfermidade foi um mal? Foi. Neste caso, esse exemplo hipotético veio de Deus, foi um mal, com a finalidade de trazer um bem maior para ele. Então, há de se distinguir na frase de Jó, de Deus vêm os males. Não um mal no sentido de prejudicar você, mas de privar você de alguma coisa em vista de um bem maior. Interessante. Entendeu? Sim, sim, sim. Deus Todo-Poderoso, o pai, que ama o filho. Vou dar um exemplo agora do pai que vai mandar um mal para o filho, mas porque ama o filho, para corrigir o filho, para disciplinar o filho. O preguiçoso passou o ano inteiro sem estudar. Notas baixas na escola, o colégio particular, vamos esse exemplo hipotético, o colégio particular, o pai sofrendo, labutando com a esposa também, para possibilitar ao filho dedicação exclusiva ao estudo, etc. E no final do ano ele levou pau. Aí os dois dizem, não, vamos dar um castigo para ele. Durante tanto tempo você não vai ter isso, não vai para acolá, vai ficar em casa, o que você tanto queria não vai ser dado, etc., para você aprender. Os pais deram mal para a criança? Sim, porque ela não gostou. Sim, é um mal mesmo, é isso mesmo. Para disciplinar você, cabrito. Para colocar você nos eixos, cabrito. Para você aprender que babado não é bico, cabrito. Para você estudar, cabrito. Parece que ultrapassamos o tempo. Exato. Vamos fazer o seguinte, um breve intervalo e a gente já retorna, tá? É só o primeiro bloco, você vai continuar ouvindo essa história. Deus abençoe, até daqui a pouco. Estamos de volta ao programa Luz para os Meus Passos. Estamos agora no primeiro critério para fazer a interpretação correta das Sagradas Escrituras. E eu vou repetir para você o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 112, que diz: primeiro critério, é preciso prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira, pois, por mais diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é una. Olha que bonito, a Escritura é una, em razão da unidade do projeto de Deus, do qual Cristo Jesus é o centro e o coração, aberto depois de sua Páscoa. Eu fiz uma pergunta no bloco passado para Dom Falcão, por quê? Na passagem de Jó, Deus é aquele que parece que manda os bens, mas também os males, e ele já nos respondeu bastante coisa. Eu quero aproveitar, talvez até para finalizar, e talvez até dar um exemplo concreto, Dom Falcão, que é o seguinte: eu citei para o senhor Jó, e o senhor está nos trazendo um ensinamento. Não é bem assim. O senhor explicou muito bem no bloco anterior. E aí o exemplo que eu daria, por exemplo, Romanos 8, 28. Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Ou seja, se fala que é a unidade da Sagrada Escritura inteira. Então, esse texto de Jó que eu citei, que parece difícil no momento, posso dizer que então ele é resolvido com Romanos 8, 28? Ajuda, e é um dos textos clássicos para nós mostrarmos que todos os acontecimentos da vida, os que são queridos por Deus e os que são apenas permitidos por Deus, Deus tem poder para tirar deles um bem maior. Acho que nós já tratamos o exemplo de José do Egito, quando no último capítulo do livro do Gênesis, ele mesmo, ele, diante dos irmãos que estão com medo, achando que depois da morte do pai ele vai se vingar deles, etc. E aí ele vai dizer, não se preocupem, vocês quiseram o mal, fizeram o mal para mim,
mas Deus tirou desse mal um bem. Aham. Então, o correspondente de Romanos 8, 28 do Novo Testamento, eu penso que é esse texto, essa frase de José na nossa vida. É uma frase que mostra o poder misterioso, o alcance da providência divina em todos os acontecimentos da história, até naqueles que foram protagonizados por pessoas malvadas, por pessoas perversas, por pessoas sem piedade. De novo, vamos a Gênesis, capítulo 50. É já no finalzinho do livro do Gênesis, porque já que o Frei Gilson citou Romanos, capítulo 8, versículo 28, vem agora os versículos 19 a 21. Gênesis 50, de 19 a 21. José disse-lhes: Não temais, posso eu pôr-me no lugar de Deus? Vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Era para fazer como acontece hoje, com que se conservasse a vida a um grande povo. Continue. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Essas palavras que lhes foram direto ao coração reconfortaram-nos. Olha que coisa tocante. Vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou aí um bem. Meu Deus do céu. Qual foi a intenção de Judas Iscariotes? Vender Jesus, entregar Jesus, contribuir para a morte de Jesus. Deus tirou disso um bem. A sua ressurreição, a nossa salvação. Se você aplica isso a muitas situações da nossa vida, primeiro é preciso ter fé para aceitar essa realidade. Sim. Que dos males que estão agora sendo protagonizados, de uma pessoa que está me caluniando, que acabou de me assaltar, que roubou, etc., que disse alguma coisa, que perpetrou, que maquinou, que preparou uma armadilha, que me apunhalou, etc., que Deus possa tirar daí um bem, mas esse é o plano de Deus. Vossa Reverendíssima citou um texto fundamental que se aplica em 100% ao assunto que estamos abordando. Está aí um exemplo clássico. Eu nem pensei aqui em Romanos 8, 28. Ele foi buscar lá no raciocínio do apóstolo Paulo essa frase, esse axioma impecável. E o que ficou claro também, talvez já para a gente ir para o segundo critério, é de que, gostei da passagem que o senhor falou de Romanos também, Romanos 1, 18. 1:18, isso, da ira de Deus, mostrando que a ira é Deus em relação ao pecado, né? Então, ou seja, o mal está dentro do ser humano. É nesse sentido que a ira recai sobre ele, né? Sim, a ira é uma manifestação da misericórdia. Uhum. Pergunte a uma mãe cujo filho fez as maiores estripolias, como se fosse o dono da casa, pintou, bordou, bagunçou, quebrou, etc. Qual é a mãe que, vendo o patrimônio físico da casa dela obtido com tanto sacrifício, que não se indigna com uma coisa dessa? E ela toma providências, mas repleta de amor pelo filho. Ela não quer agredi-lo fisicamente, mas quer lhe dar uma lição, quer privá-lo de certas coisas. A ira de Deus não é incompatível com a misericórdia de Deus. É uma manifestação da misericórdia de Deus quando o pecado entra na história. Epa! Jesus, no templo, tirem isto daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões, com um chicote na mão. Aí está a ira de Deus, abrasada de misericórdia. Eu queria aproveitar que me veio um texto na cabeça agora, Dom José, que fala desse mal. O senhor está falando do mal que está no ser humano. Eu acho tão forte esse texto de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 17. Sim, leia. E 18. Mas então não sou eu que o faço, mas o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem. Acho forte Paulo falar isso. E ele se refere aqui ao pecado original, que inclusive a gente vai tratar na próxima? Não, aqui é o pecado pessoal. Aqui é o pecado pessoal. Aqui é o apóstolo Paulo, adulto,
refletindo sobre a sua conduta pecaminosa. E isso está bem claro no versículo 19, onde vai aparecer o verbo querer. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Isso não se aplica a uma criança no ventre da mãe. Aqui estamos tratando de um pecado pessoal. Aqui estamos tratando de uma responsabilidade individual. Aqui, esses versículos se aplicam a uma pessoa que já tem a capacidade de entender e de querer. É lógico que ele está usando aqui uma imagem, está se identificando com o pecado que em mim habita. Mas o que significa o pecado? É um ato livre, consciente, de uma pessoa dotada de razão e de vontade que desobedece a Deus. Ou seja, o pecado que habita em mim, mas o pecado do qual eu sou responsável. Entendi. Muito bom. Vamos para o segundo critério? Pois não. Agora, o segundo critério, vamos deixar a citação de Santo Tomás de Aquino na exposição aos Salmos. Não, vale a pena ler o restinho, a segunda parte do parágrafo 112, onde está o primeiro critério de interpretação. Prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Sempre lembrando que Cristo Jesus é o centro, o coração de toda a Escritura. A unidade de toda a Escritura parte de qualquer lugar, mas chega em Cristo. E Cristo é o centro, o milagre, o evento maravilhoso da transfiguração do Senhor. O centro das Escrituras é Cristo. Agora, a citação literal de Santo Tomás de Aquino, eu leio. E Vossa Reverendíssima lê o segundo critério, que está no parágrafo 113, que vamos tratar daqui a pouco. Então, com a palavra, Santo Tomás de Aquino. No parágrafo 112 do Catecismo da Igreja Católica. O coração de Cristo designa a Sagrada Escritura, que dá a conhecer o coração de Cristo. O coração estava fechado antes da paixão, pois a Escritura era obscura. Porém, a Escritura foi aberta após a paixão, pois os que, a partir daí, têm a compreensão dela, consideram e discernem de que maneira as profecias devem ser interpretadas. Cristo, a paixão de Cristo como critério. Tem um momento na hora da morte de Jesus, não sei qual é o evangelho, acho que é Mateus, o véu do santuário se rasga. Lembra disso? Sim. Os padres da igreja veem nisso o seguinte: toda a história da salvação, além, sobretudo, o Antigo Testamento, que estava coberto com um véu, que impedia-nos de compreender toda a história, todo o sentido dos atos que integram a história da salvação e toda a história da humanidade, o véu se rasgou. O que nos impedia de ver com clareza. Isso é muito bonito. Então, é a partir de Cristo que a Escritura tem todo o significado. Não ardia o nosso coração enquanto ele nos explicava as Escrituras. O coração arde, se arde, queima, se queima, queima qualquer tipo de impedimento. Eu não enxergava dessa forma, eu não via dessa maneira. Eu não compreendia dessa forma. Não já aconteceu tantas vezes comigo, com Vossa Reverendíssima, com outras pessoas. Puxa vida, eu lendo, não tinha visto nessa perspectiva, nessa ótica e tal. É o que Jesus possibilita para nós quando tudo está obscuro, quando tudo está difícil de compreender, etc. Dou-vos graças, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Revelar é tirar o véu. Então, agora, vamos ao segundo critério de interpretação, e aí vai entrar a tradição viva da Igreja. Por favor, parágrafo 113. Ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira, consoante um adágio dos padres. Aqui. A Sagrada Escritura está escrita mais no coração da Igreja do que nos instrumentos materiais. Com efeito, a Igreja leva, em sua tradição, a memória viva da Palavra de Deus e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura, segundo o sentido espiritual que o Espírito dá à Igreja. Daqui a pouco a gente vai ver os sentidos da Escritura. O primeiro deles
é o sentido literal. Aham. Mas aqui já se fala a tradição viva da igreja inteira, e isso significa uma realidade que não acabou e só vai acabar com a segunda vinda de Cristo. A tradição viva da igreja continua no tempo e no espaço, desde a morte do último apóstolo. Aliás, a tradição apostólica já é tradição viva da igreja. Mas vamos considerar a tradição viva da igreja no sentido de pós-apostólica. Com a morte do último apóstolo, vem os padres da igreja, depois dos padres da igreja vem a Idade Média, depois vem os séculos seguintes, depois com todos os santos, doutores, místicos, escritores, etc., que transmitiram essa realidade, conservando-a e aprofundando-a, adquirindo cada vez mais profundamente o sentido espiritual da Escritura, até a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a realidade que nos possibilita, me agrada muito, atenção, interpretação espiritual da Escritura. Espiritual. Tirando nos acontecimentos, nas frases, nas mensagens, nas parábolas, nas reflexões, nos livros proféticos, nos sapienciais, no Pentateuco, nos escritos históricos, Antigo Testamento, nos Evangelhos, nos Atos, nas cartas dos apóstolos, no Apocalipse de São João, na carta aos Hebreus, o sentido espiritual. Portanto, o que o Espírito me diz a mim hoje, malgrado essa letra tenha sido escrita há tantos anos, há mais de 1000 anos, há quase 2000 anos, no tempo de Moisés, etc. Mas a tradição possibilita isso. O Espírito te ajuda a ler a Escritura e a interpretar espiritualmente a Escritura. Isso significa que qualquer interpretação meramente imanente, que não sai da imanência. Dou aqui um exemplo. Olha, nós temos que interpretar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Não, aqui não tem nada de espiritual, não tem nada de material. Aqui foi puramente uma vaquinha que fizeram. Aqui foi um pedido para que as pessoas trouxessem. Vamos fazer aqui um ato de solidariedade. De espiritual não tem nada. Ali foi cada um doando, apesar dos evangelistas não terem... Isso não é interpretação espiritual. Isso é negar o milagre. O Mar Vermelho. O Mar Vermelho dizem que de tempos em tempos tinha maré baixa, que você passava, a água batia só no joelho, alguns dizem isso. Ah, é? Tem isso, Então, ou seja, Moisés, quando passou, na verdade, pegou esse tempo que a maré já baixava. Ah, é? Dão essa interpretação, é? O problema é como que os egípcios morreram. Ah, sim, tá certo. Com água tão baixa assim. Não sabia dessa interpretação. Tem isso, né? Tem. Pois bem, então quando você... Pronto, qualquer interpretação que reduz o milagre a uma realidade fictícia, houve quem dissesse, infelizmente houve quem dissesse, que você não pode, na época da tecnologia, da iluminação, etc., acreditar na existência dos demônios. E olhe que essa figura é um teólogo famoso. Não se pode dizer uma coisa dessa. Não é? Uma certa, digamos assim, teologia de desmistificar a demitização. O próprio nome já é pejorativo. Você tem que tirar os mitos da Escritura, tem que tirar da cabeça das pessoas que existe o sobrenatural. Na verdade, isso foi fruto, segundo eles, teria sido fruto da invenção mítica dos apóstolos que endeusaram esse tal de Jesus, que atribuíram para ele poderes que ele não tinha, que criaram esses relatos míticos, dando um sentido sobrenatural, coisas que não se consegue explicar, como caminhar sobre as águas, como multiplicar pães e peixes, como expulsar demônios. Não, demônio não existe, não. Isso aqui, na verdade, são doenças psicossomáticas, são desvios da mente. E eles inventaram isso dizendo que a atuação de... Isso é de uma irresponsabilidade tremenda. Então, essa não é a interpretação espiritual da Escritura. A tradição viva da Igreja não pode se afastar do dado objetivo da fé, da pregação de Jesus, daquilo que Jesus disse, daquilo que Jesus fez. O próprio Jesus, a respeito dessa realidade espiritual chamada demônio, o que foi que ele disse a respeito do demônio? Quem foi que ele enfrentou? Jesus inúmeras vezes falou dessa categoria horrorosa, e falou também do inferno, e falou também...
Que autoridade essa pessoa tem, 2000 anos depois, diante da tradição viva da igreja, que na fidelidade à escritura, tradição oral e tradição escrita da era apostólica, sustenta unanimemente, e a igreja constantemente, unanimemente, nos concílios, nas intervenções dos pontífices, os santos, os místicos, os tratados, 2000 anos de tradição viva a respeito dessa realidade, e vem agora um fulano dizer que isso é tudo mito, Compreendeu aqui a realidade, a importância da tradição viva da igreja? Sim, sim. Então, você lança a mão de, quando o assunto é esse, para contestar, para negar, etc. Epa, eu tenho 2000 anos de munição aqui. E não só tem os papas atuais, os pontífices desse século, do século anterior, etc. Eu tenho 2000 anos de intervenções da tradição viva da igreja, não só concílios, mas não somente papas, mas santos, doutores, místicos, leigos, leigas, etc., a respeito dessa realidade. Eu estou fartamente fundamentado a começar da Escritura. Isso é tradição viva da igreja. Que lindo. Então, o primeiro critério é estar atento ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Disse bem. E o segundo critério é eu preciso ler a Bíblia dentro de uma tradição da igreja. Perfeito. Não posso ler fora disso. Perfeito. E o terceiro critério? Eu acho que nós temos tempo para terminar o programa com esse critério. É pequenininho. Leia, são só 3 linhas, o parágrafo 114. Aqui eu pediria a vocês, depois do terceiro, que a gente fizesse um esforço de memorizar. São 3 critérios bem práticos, bem pequenos, mas de uma profundidade tremenda. Eu gostaria que você guardasse no seu coração esses 3 critérios, para você ser católico até ao fim da vida. Terceiro. Estar atento à anagogia da fé. Por anagogia da fé, entende-se a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. Pronto. Eu queria que o senhor já deixasse esse trecho mais fácil de as pessoas entenderem. Tá bom. Porque mesmo o catecismo explicando, parece ser difícil. Perfeito. A palavra anagogia vem de aná é para cima. Ago é um verbo grego que significa conduzir. Lembra da palavra pedagogia? Pedagogia. O pedagogo é aquela figura das cortes, bem do mundo antigo, o pedagogo recebia a missão do rei de educar a criança. De ajudar a criança a dar os primeiros passos. Ele era o condutor da criança, ele era o educador da criança. Pois bem, Deus é um grande pedagogo. Pedagogia é a arte de conduzir uma pessoa no caminho da educação, da verdade, dos valores e assim por diante, no sentido bem amplo. Hoje, pedagogia é uma ciência, não é? Os professores. Pois bem, então, anagogia significa conduzir para cima. A anagogia da fé, uma outra tradução, analogia da fé, faz com que as verdades que nós professamos todas estejam entrelaçadas e, de certa forma, interdependentes. Eu dou um exemplo. Você não pode falar na Igreja Católica de Jesus, cristologia, sem trindade. Se você tira a cristologia da trindade, você nega a divindade de Jesus. A recíproca. Se você trata da trindade e não trata da cristologia, provavelmente você vai negar o mistério da encarnação, não é? Sim. Porque se você diz que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, somente isso, aí você pergunta para a pessoa que está defendendo isso, e o Filho se encarnou? Se encarnou. Então, o Filho é Deus? É. Então, o centro da cristologia é a verdade de que Jesus Cristo é Deus, certo? Cristologia. Ok? Cristologia e trindade. São verdades bem próximas, uma interdependente da outra. Pergunto à vossa reverendíssima, pneumatologia, a doutrina sobre o Espírito Santo. É um tratado um pouco à parte de cristologia, correto? Que é um tratado um pouco à parte da trindade. Trindade, o objeto é a Santíssima Trindade. Cristologia, Cristo. Pneumatologia, o Espírito Santo. Correto? Sim. Muito bem. Se você trata a pneumatologia sem a cristologia, você vai ficar enrascado, porque quem enviou o Espírito Santo, quem prometeu o Espírito Santo foi Jesus.
É preciso que eu vá, se eu não for, o Espírito não vos será dado. E quando ele vier, ele vos recordará todas as coisas e assim por diante. O Espírito que virá de mim e do Pai. Então, pneumatologia, cristologia, trindade. Agora vamos tratar de outra eclesiologia, igreja. Responda-me, tratar da igreja sem a trindade tem sentido? Não. Tratar a igreja sem a cristologia tem sentido? Não. Tratar a igreja sem pneumatologia tem sentido? Não. Muito bem. Vamos agora a outro tratado, angelologia, o tratado sobre os anjos. Quem criou os anjos? Deus. Deus é trindade? Sim. Perfeito. Dá para tratar a angelologia sem a trindade? Não. Dá para tratar a cristologia sem a angelologia sem a cristologia? Não. Não. Compreendeu aqui que as verdades estão entrelaçadas. Da mesma forma, agora vamos pegar outro. Dá para tratar o purgatório sem a cristologia? Não. Não. Dá para tratar o inferno sem... Pronto, vamos aqui pegar a Eucaristia? Não. Não. Quem come e bebe sem discernir o corpo e o sangue de Deus, come e bebe a própria? Condenação. Então, Eucaristia e inferno. Está claro? Agora vamos falar sacramento da penitência e Eucaristia. Dá para tratar sacramento sem igreja? Não. Não. Dá para tratar palavra de Deus sem magistério da igreja? Claro que não. E temos textos aqui da Escritura, quem vos ouve a mim ouve, quem vos rejeita a mim rejeita. Pronto, Frei Gilson. Analogia da fé, ou anagogia da fé, é isso. As verdades estão conexas entre si. E de tal forma, uma supõe e exige a outra. De sorte que se você tira uma e não a considera, a estrutura começa a ruir e a desmoronar. Tratamos, parece que aqui, ainda há pouco, a salvação fora da igreja. Nós citamos... Programas passados. Foi. Nós citamos no catecismo a expressão do catecismo fora da igreja, não há salvação. Sim. Lembra? Mas também ali no próprio catecismo, nós falamos do amor de Deus que tem caminhos misteriosos além da igreja para salvar as pessoas. Então, eclesiologia e misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, vamos colocá-la no tratado da Trindade. Deus é rico em misericórdia, que tem caminhos misteriosos para salvar as pessoas que existiram antes da igreja e que sem culpa nunca ouviram falar do Evangelho. E Vossa Reverendíssima citou Romanos capítulo 2, se não me engano, não foi? Não citou Romanos capítulo 2 a respeito da salvação dos pagãos, que são... Romanos capítulo 2, sim. E lembra disso? Que ele se torna lei para si mesmo. Ok, então, para tratar da salvação das pessoas, fora da igreja não há salvação. Isso é um dado. Ponto e vírgula. Mas isso não se aplica àqueles que, sem culpa, nunca ouviram falar do Evangelho. Aí entramos em cheio em Romanos capítulo 2. É outro tratado, é outra verdade que está conexa com essa, porque se essa daqui é tirada do contexto, fica realmente alguma coisa, mas espera aí, se fora da igreja não há salvação e Deus não salva ninguém a não ser por meio da igreja, quer dizer que antes da igreja todos que foram criados foram para o inferno? Entendeu aqui? Sim. Então, você tem que anexar esta realidade que foi querida por Deus, a relação entre corpo e cabeça. A igreja é necessária porque, ordinariamente, os meios de salvação de Cristo vêm por meio da igreja, os mandamentos, os sacramentos, a palavra de Deus, etc. Mas isso não se aplica àqueles que, sem culpa, nunca ouviram falar do Evangelho. Aqui já é outro tratado, o tratado da misericórdia de Deus, que engloba realidades, meios de salvação para além da igreja. Ok? Muito bom, Dom José. Olha, eu creio que esse programa foi muito bem aproveitado, onde aprendemos critérios para uma boa interpretação da palavra de Deus. Estamos quase terminando a nossa introdução, estamos no tema inspiração, né? Então, eu creio que no próximo programa vamos avançar um pouco mais. Então, eu espero por você na semana que vem, se Deus quiser. Vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.